Boa tarde a todos. Hoje começamos mais um programa Política Nua e Crua. Esse programa, a gente vem numa semana em que, na minha opinião, nós não avançamos concretamente em questões políticas essenciais. Muitos vão me relatar a viagem do Lula aos Estados Unidos, corrida que foi marcada, saiu na quarta, fez uma reunião na quinta e está voltando, ou se já não voltou, para discutir com Trump. E discutir questões que são fundamentais para nós. E aí me ficou aquela sensação de que nós estamos discutindo mais as questões políticas importantes para o Brasil com o chefe do imperialismo americano, com um Congresso vendido e muito pouco com o povo brasileiro. Isso me preocupa muito. Então, para ir discutir terras raras com Trump, só pode ser uma posição duvidosa, vamos dizer assim. Porque antes de eu discutir essa questão com o povo brasileiro, mobilizar o povo brasileiro, discutir a questão da Terrabras, discutir a questão dos projetos importantes nessa área, eu vou me dedicar aqui a ir lá ouvir o que o ditador de plantão dos Estados Unidos pensa a respeito e me posicionar de um modo que ele também não fique insatisfeito. É isso que nós precisamos. Nós estamos falando de uma questão muito importante no país e no mundo, que é a questão da soberania dos povos, é a questão da autodeterminação dos povos. E isso implica em que nós tenhamos um papel muito mais ativo, muito mais forte, muito mais significativo na organização do povo brasileiro, na transformação do debate efetivo e importante com o povo brasileiro. Quem do povo brasileiro, a não ser talvez os nossos ouvintes, que já vêm de uma área tecnológica ou vêm de uma área da esquerda mais evoluída, discutiu alguma vez terras raras, discutiu a questão da Terrabras, discutiu esse projeto que está rodando no Congresso em relação à regulamentação do processo das terras raras. Quem que está discutindo o que nós temos que fazer efetivamente para recuperar as empresas que foram vendidas na Bacia das Almas e que desestruturaram a distribuição da Petrobras, que desestruturaram as refinarias da Petrobras e nos tornaram de produtores de matéria-prima, que nós fornecemos o petróleo que nós extraímos do pré-sal, para os países estrangeiros, a preço de matéria-prima, e a comprador de óleo diesel e de gasolina. Dois produtos que são essenciais para a vida do povo brasileiro. Então, tem alguma coisa que está errada. Eu tenho chamado muito a atenção e estou vendo que o tempo está comendo, e isso me leva a uma certa frustração. Não sei como vocês avaliam isso. Mas eu esperava que esse ano nós discutíssemos muito mais que país nós queremos. Que país nós queremos para o futuro. Que nós planejássemos o desenvolvimento do nosso país. É um ano importante. É um ano que nós vamos estar discutindo eleições. Que nós vamos estar discutindo quem é o próximo presidente desse país. E nós temos que trazer o debate para isso. Não para esse debate amorfo, se é A, se é B ou se é C. Se está ligado à corrente do bolsonarismo, se está ligado à corrente do lulismo ou do que está. Que Brasil nós queremos? E aí vocês vão falar, mas o que tem a ver com terra rara com isso? Tem a questão da soberania. Nós somos o segundo maior produtor de um produto que é fundamental para a evolução tecnológica do futuro, para as novas energias, para os novos combustíveis, para os nossos meios de comunicação, para os nossos semicondutores. Se nós queremos sair do estágio que nós estamos hoje, de um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, como inventaram,
para um outro patamar, e queremos trazer todo esse progresso para o nosso povo, nós temos que investir. Investir na educação, investir na saúde, investir em tecnologia, no desenvolvimento da nossa indústria. E não temos que investir, como nós investimos todos os anos, uma enormidade de dinheiro para pagar juros de rentista. Nós não estamos questionando isso. Nós não estamos discutindo isso. Mas nós não estamos discutindo isso. Para mim, ficou a sensação de que eu vou ao presidente Trump para levar para ele, para ver se ele concorda comigo. Ou como é que nós podemos chegar a um acordo conciliatório para que a gente não entre em atrito. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente vai mostrar para a extrema-direita que nós também conversamos com o chefe da extrema-direita mundial? Isso interessa para nós? Ou interessa para nós muito mais movimentar esse país para defender os interesses do povo brasileiro e, com isso, defender a soberania nacional? Não sei se nós estamos indo no melhor caminho. Não sei mesmo. E tenho muita dúvida em relação a isso. E aí, a gente tem que levar em conta, por exemplo, essa questão desse governo Lula 3. Ele teve um papel muito importante. Ele pegou um governo logo depois do Bolsonaro. Isso não é fácil. Bolsonaro veio destruindo, Bolsonaro e Temer vieram destruindo tudo. Mas também nós não recuperamos aquilo que era fundamental. Por exemplo, questão trabalhista. O precariado continua forte, cada vez mais forte. Hoje nós estamos fazendo um programa para o Desenrola Brasil 2. E vamos fazer o Desenrola 3, o 4, o 5, o 6. E estamos dando como garantia para as instituições bancárias para tirar o país do atoleiro provocado pelas próprias instituições bancárias, pelo fortalecimento dos juros cada vez mais fortes em cima dos brasileiros, que condena o povo ao endividamento, porque hoje o endividamento do povo brasileiro já não é para comprar televisão de 75 polegadas, hoje é para comprar comida. É muito comum a gente ver nas filas de supermercado gente dividindo em 2, 3 vezes o gasto do mês no cartão de crédito. E no outro mês vai fazer a mesma coisa e ele vai precisar. E depois ele não vai ter como fazer mais. Então ele vai ficar devendo. Então qual a solução? O que poderia ser uma garantia para ele, que é o fundo de garantia, caso ele perdesse emprego, eu autorizo que os bancos passem em 20% disso. É isso que nós queremos para o país? Enquanto isso, 1 trilhão, que deveria estar sendo empregado na melhoria das universidades, que deveria estar na infraestrutura do Brasil e tudo mais, está indo para onde? Para rentista. Não é à toa que o Banco Itaú divulgou um acréscimo da sua lucratividade esse trimestre de 10 trilhões, 10 bilhões. Então, nunca tiveram esse nível de lucratividade. O Bradesco, no dia seguinte ou nos dias seguintes, também veio alta lucratividade. Como é que está o povo brasileiro? Quanto essa gente está se fortalecendo e ficando cada dia mais rico, como é que está o povo brasileiro? Precisando de desenrola. Ou seja, nós estamos criando novas dívidas para proporcionar a possibilidade de ele se endividar mais ainda para comprar o quê? Arroz e feijão. Para pagar o combustível do pequeno empresário, que é o que traz a comida para os supermercados. E que, por sua vez, ultrapassa os preços para o povo brasileiro. Então, não é por aí, pessoal. Acho que nós estamos no caminho errado. Então, nós fizemos essa grande virtude, tá? Nós, quer dizer, restabelecemos alguns programas sociais que já tinham sido Lula 1, Lula 2, não restabelecemos nenhum dos programas das questões trabalhistas,
numa série de outros avanços que a extrema-direita fez, nós não mudamos. Fizemos aquele arcabouço fiscal, que é um absurdo, um negócio idiota, nós fizemos, e fazemos questão de mantê-lo. E aí, o que o governo Lula então tornou-se? Tornou-se refém de rótulos fáceis. De um lado, setores da esquerda, no qual eu me incluo, o acusam de neoliberal. E ele é neoliberal mesmo. Ele é neoliberal. E boa parte, que o PT tem muitas facetas, mas uma boa parte que domina o PT é neoliberal. É primo do PSDB, ou não é? Defende com o olho fechado a política econômica neoliberal que não avança nesse país. Do outro lado, a direita fala que nós estamos no estatismo esquerdista. Que pena que nós não estamos no estatismo esquerdista. Que pena. Que pena que nós não estamos revertendo a privatização da Eletrobras. Que pena que nós não estamos revertendo as privatizações da BR Distribuidora. Que pena que nós não estamos revertendo essas vendas a preço de banana, de poço de petróleo, do pré-sal, para empresas estrangeiras. Que pena que nós não estamos usando a nossa energia em prol do povo brasileiro. Que pena que a nossa política econômica esteja toda voltada a produzir matéria-prima para vender para fora e para comprar produto pronto com alta tecnologia. Que pena. O erro que aí diz aqui um artigo que eu estou lendo aqui do Marcos Ierlani, no vermelho, ele diz aqui: o erro conceitual central, segundo o Boito Júnior, que é um artigo que o Boito Júnior fez, o erro conceitual central é a incapacidade de distinguir política de governo e modelo de Estado. O Brasil permanece inserido em um capitalismo de matriz neoliberal, financiarizado, dependente e globalizado. Mas isso não implica que todos os governos operem com a mesma lógica política. Eu, quando elegi o Lula, eu sabia que ia ser difícil quebrar essas ramas. Eu sabia. E muitos de vocês sabiam. Mas eu não esperava que nós mantivéssemos essas amarras de uma maneira muito mais eficaz que a própria direita. Não esperava. Essa conciliação de classes me preocupa. E eu espero que o Lula 4, que aqui eu vou voltar, que eu vou fazer campanha, tenha uma visão um pouco diferenciada. E tenha percebido que toda essa puxação de saco em cima do Congresso, em cima do mercado financeiro, em cima dessa política econômica que está voltada, não trouxe resultados efetivos para o Brasil. Aliás, ele jogou o povo brasileiro para desenrola 2. Aliás, ele colocou o presidente da República essa semana conversando com o presidente Trump para discutir a questão de terras raras, que coisa que deveria estar sendo discutida aqui no país, como foi a campanha O Petróleo é Nosso. Como foi a campanha O Petróleo é Nosso? Ou não foi? Está na hora da gente reviver isso. E trazer esse debate não só para a alta cúpula tecnológica que entende o que significa isso, mas trazer para todo o povo brasileiro. Se nós queremos ser independentes e ser soberanos, nós temos que dominar toda a cadeia, não só de mineração, mas a cadeia de processamento e tudo mais, refinamento do processo, e vender o quê? Produtos prontos. Então, isso é importante. A mesma coisa, nós temos que investir na produção de semicondutores. A mesma coisa, nós temos que investir na educação para formar o quê? Uma massa crítica e preparada para enfrentar os desafios que nós estamos criando. Da mesma maneira, nós temos que investir nesse país. Investir de uma maneira à parte. Não fazendo como a gente fez, por exemplo, nos últimos 20 dias, que o governo soltou 10 bi em emendas, 10 bi em emendas, principalmente para senadores, para evitar que o Messias fosse derrotado, a indicação fosse derrotada no Congresso. E foi fragorosamente derrotado.
Mas esses 10 bi entraram na conta de quem? De quem vai se eleger com mais facilidade, porque vai pegar esse dinheiro e vai usar na campanha política. Ou não vai? Ou não vai dizer que aquela ruela que passa na frente da fazenda dele é uma coisa dele, que ele trouxe benefícios para aquela população? Ou não vai dizer que pequenas que fizeram um acerto em prol da compra de votos? Que vai para o time de futebol, que vai para o diabo, que vai para coisa. Dinheiro que é do público. Além do dinheiro de financiamento de campanha, vem também o dinheiro das emendas. Então, que capacidade nós temos de mudar esse Congresso desse jeito? Muito pouco. Nós não temos essa capacidade. Nós temos muita dificuldade de eleger novas pessoas. Por quê? Porque nós criamos um sistema perverso, um sistema que compra os votos, que compra todos os meios de comunicação, um sistema que compra a população pobre, que faz espetáculo com o quê? Com o dinheiro público. Nós vamos eleger um executivo que é dominado por um legislativo que é corrupto. Ou não é? Ou não é? Então, não adianta só tensionar o regime, o modelo. Nós precisamos realmente de romper com esse modelo. E essa tem que ser a nossa, no meu modo de entender, essa tem que ser o nosso grande mote. No Lula 4, nós temos que construir um outro país. Nós temos que preparar novas lideranças para o país e mostrar e dar um outro rumo para esse país, que não é o rumo de ficar prestando conta para Banco Central independente, entre aspas, de ficar prestando conta para o mercado financeiro, de ficar prestando contas para o ditador mor, Dr. Trump. Então, nós temos que mudar. Então, não basta. Nós temos que transformar o Estado em indutor da economia, mas de uma maneira agressiva. De uma maneira agressiva. Isso exigindo, inclusive, que as nossas empresas invistam em empresas nacionais, comprem produtos nacionais, e que não para ficar fazendo como o BNDES, que vai fornecer dinheiro para a GM aumentar a produção de carros dela no Brasil. Ela que traz o capital dela, ela que usa o lucro dela para fazer isso. Mas vamos investir no quê? O BNDES. Em coisas que dêem independência para nós. Investir na agricultura familiar, investir na indústria nacional. Nada de ficar pagando juros altos de 15%, 10% acima do coisa para investidor, para rentista. Nós precisamos de pessoal que invista na indústria, que envolva na tecnologia, no desenvolvimento desse país. No campo social, não basta só a recomposição dos programas redistributivos, a recuperação limitada do salário mínimo. Não basta só isso. Nós temos que fazer muito mais. Os salários estão muito baixos. E nós falamos todo dia que a Previdência é o grande problema nosso. Olha os buracos que nós temos aqui na volta nossa. Olha os salários dos militares. Olha os salários do judiciário. Olha os salários mais as emendas dos deputados e senadores. Olha tudo isso. Pega tudo isso, põe numa balança e acerta. Vê se a Previdência é o maior problema. Não é o maior problema. Então, nós temos que lutar contra isso. Nós temos que procurar cada vez mais construir um novo país. E aí tem iniciativas que são muito importantes. Por exemplo, o desenvolvimento da política para estimular a área de semicondutores no Brasil, que nós somos a zero. Aliás, a gente refez uma indústria que tinha sido fechada pelo Bolsonaro, mas eu até hoje não tenho visto o governo propagandear os avanços que nós estamos tendo nessa área. É um elemento estratégico, semicondutores, para diversos produtos tecnológicos. Ele tem ganhado cada vez mais atenção de empresas e governos. Para fortalecer o setor da microeletrônica no Brasil,
O governo federal assinou, nessa semana, uma carta de intenções com uma das maiores empresas do ramo e lançou o edital de 100 milhões para projetos de inovação no setor. 100 milhões não é quase nada, mas já é um começo. Eu deveria estar falando em bi. Eu não dou um bi, eu não dou 1 trilhão para pagar rentista, por que eu não posso dar menos, então, menos para pagar rentista e para aplicar aqui? E dar um salto de qualidade dos 4 anos, de 40 anos em 4, para, por exemplo, para o próximo governo Lula 4. Por que não? Por que não? Vamos fazer 40 anos em 4. Investir maciçamente no desenvolvimento de tecnologia. Ótimo, fiquei contente que fecharam uma parceria com uma empresa internacional também para ajudar a gente aqui nisso. Mas uma empresa americana, de capital americano. Isso leva a alguma coisa? Ah, vai transferir tecnologia. Você sabe que não. Vocês sabem que não. É a mesma coisa que outro dia a gente ficou falando do jato sueco que nós fizemos o primeiro, não sei o quê. Nós não temos. A tecnologia embarcada não é nossa, não é nossa. O motor não é nosso. O que nós já fizemos? Nós montamos o grip. Nós conseguimos montar o grip. Apenas isso. Mas, no dia que nós tivemos que usar o grip para defender o país, primeiro com 30, o aviãozinho não se faz nada. Um porta-avião americano carrega quanto? Uma centena deles. E nós com 30 não fazemos grandes coisas. Bom, mas tá bom, mas nós temos 30. Melhor do que não ter nada. Mas na hora que nós tivemos que, por exemplo, se nós tivermos que enfrentar os Estados Unidos, eles, por um simples comando, eles põem tudo no chão e não levantam tudo do chão. Você não sai, porque a tecnologia é deles. Então, não é por aí. Então, nesse contrato que foi feito para estimular as de semicondutores, está previsto ações como a capacitação de recursos humanos, o apoio à criação de startups de base tecnológica e o desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa e inovação. Tudo bem, é isso mesmo. Tem dúvida se uma empresa americana vai fazer isso. Ou se vai usar, e aí começam vocês a olharem, principalmente o pessoal da engenharia, tá? Que aquela lei, aquele projeto de lei, que muda a 5.194/66 e que permite a entrada indiscriminada de profissionais estrangeiros no Brasil, numa brecha dessa, quantos profissionais nós vamos formar no Brasil, quantos nós vamos trazer de fora? Aqui não está dito nada diferente disso. Não está nada diferente disso. Ah, mas não é importante que lá não tem. Está aí, ó. Uma simples medida, mal conduzida, por um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, vendido, pode provocar isso aí. Ó. Então, nós vamos aplicar dinheiro, vamos receber o apoio de uma empresa estrangeira, vamos usar a mão de obra estrangeira e não vamos transferir para o Brasil. E nós vamos estar aqui o quê? Nos apropriando das terras raras, das coisas que estão aqui, para falar que nós estamos fazendo alguma coisa. É lamentável. É lamentável. E aí, eu coloco isso porque é um estudo para um déficit de 500 mil profissionais na área. E parcerias como essa ajudam a minimizar essa defasagem e garante a competitividade do país e profissionais brasileiros no mercado. Como é que você vai botar 500 mil trabalhadores profissionais na área em curto espaço de tempo? Se não houver investimento nas nossas universidades. Não é investir numa empresa estrangeira. Então, tudo tem que ser bem olhado. Tudo tem que ser bem analisado. A nossa engenharia está perdendo todo ano. São menos pessoas que entram na engenharia, porque não tem estímulo. Que destruíram as nossas empresas. Que não tem salário para os profissionais. É isso que nós queremos para o país? É isso que nós queremos para o nosso debate? Com certeza não. Então, eu tenho minha preocupação muito grande com isso. Parabenizo pela iniciativa. Só que, não sei se nós estamos amarrados
na corda certa. Não sei se nós estamos. Tá? E aí, tem esse projeto das terras raras sendo votado na Câmara. Tem aí. Mas esse projeto ele não resguarda os fundamentos e a segurança necessária à soberania nacional sobre essa riqueza estratégica. Então, essa terra está tudo relacionado. Né? O Brasil é alvo de uma grande investida nos Estados Unidos para se apossar desse precioso patrimônio nacional. Fato que ficou patente na compra da empresa Serra Verde, que opera a mina Pela-Ema das terras raras em Mineração, no Goiás, pela mineradora estadunidense Usaher, com financiamento do governo Trump. Então, eu estou aqui questionando isso, e não estou questionando esse acordo que fizemos com uma empresa americana para desenvolvimento de semicondutores. Como é que nós vamos... Nós temos que procurar nossas saídas. Para isso, nós temos que abrir mais debate. E esse debate não se trava só no Congresso e nem na cúpula do Planalto. Ele se trava aqui, na rua. As nossas inteligências discutindo isso com o povo brasileiro. Eles têm que sair desse círculo vicioso para um círculo muito mais aberto. O que o povo brasileiro espera? E aí, não podemos esquecer que, por exemplo, o Caiado, antes de sair do governo, fez um acordo com os Estados Unidos de venda de terras raras. Até hoje, cadê a posição do governo Lula para boicotar isso? Para entrar no judiciário contra isso? Não tem sentido um Estado fazer um acordo com um país porque ele não tem acesso, ele não tem esse poder constitucional para isso. O poder é do governo federal. Já isso já acaba com esse Congresso, com essa proposta de venda de minerais para os Estados Unidos direto. A maioria dos projetos, uma outra observação, para a gente falar sobre isso, a maioria dos projetos que já estão em andamento para explorar outras minas de minerais críticos está sob controle societário de empresas dos Estados Unidos e de outros países, como Canadá, Reino Unido e da Austrália. E aí, o principal avanço do projeto de lei, esse projeto de lei, que é o substitutivo da lei 2780, né, é a criação do Conselho Especial de Minerais Críticos e Estratégicos. Tá bom. Sob o controle do governo federal, o Conselho possui um conjunto de prerrogativas e atribuições que se reportam a questões chaves, tais como análise e aprovação de projetos, aprovação prévia de mudança de controle societário, né, vídeo o caso da Serra Verde, a elaboração do Plano Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, definição de projetos considerados prioritários, como prevalência para minerais críticos e estratégicos, essenciais para produtos e processos de alta tecnologia, e habilitação dos projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, habilitação dos projetos de pesquisa tecnológica, entre outros. O projeto também afirma, com ênfase, que todo o processo envolvendo extração, cadeia de produção, beneficiamento, transformação de minerais críticos, busca de autonomia tecnológica deve ser regido pelo princípio de soberania nacional. Concordo, é isso que eu concordo. Todavia, o conteúdo em si, o seu rol de artigos, parágrafos e incisos, não resulta em concretude do princípio de soberania nacional. Tampouco dão cobertura às importantes prerrogativas do Conselho Especial de Materiais Críticos. Percebe? Não adianta eu escrever um monte de palavras bonitas, de coisas que espero e tal, e eu não dar essa concretude. Isso por quê? Porque é muito. Porque ele está sendo transado com quem tem interesse no assunto. E não o povo brasileiro, que poderia ser o beneficiário de tudo isso. Então, é muito cuidado. Aí a Jandira Fagali, né, eu peguei uma coisa, que falou sobre esse texto, falou que no texto faltou questões estruturantes, fundamentais, para, de fato, garantir um projeto nacional de desenvolvimento.
de agregação de valor, de industrialização e de soberania nacional. Evitar qualquer predomínio do capital estrangeiro dentro desse processo dos minerais raros, de terras raras. Entendeu? Nós não tivemos, nós não concluímos isso, nós não fizemos, nós não evitamos o predomínio do capital estrangeiro dentro desse processo. Então, nós não podemos permitir que o imperialismo americano ou qualquer outro tente vir aqui explorar as nossas riquezas estratégicas. Temos um quarto da reserva mundial e não podemos negociar isso na defensiva. Ou não afirmar a potência brasileira nesse processo. Por isso, em nome da soberania nacional, em nome do Projeto Nacional de Desenvolvimento, de agregação de valores, nós não votamos nesse projeto. Essa palavra da Andira Fegali. Correta. Posicionamento corretíssimo. Então, nós não podemos deixar esse projeto assim. Nós temos que ter uma participação maior. Nós temos que trazer as ruas para discutir isso. Nós temos que discutir isso em todos os cantos. Nós temos que trazer esta questão, é fundamental. É o que nós queremos do Brasil do futuro. Isso não pode ficar discutido só entre quatro paredes. Só com aqueles viciados, que é da bancada da bala, é banqueira do boi, é da bancada da igreja, é da bancada... E não falando com o povo brasileiro, que é quem efetivamente vai ser afetado por isso. E hoje também a gente tem que ver, dentro desse contexto, é que eu estranho que eu era favorável que o Lula não tivesse ido aos Estados Unidos fazer reunião com o Trump. Para quê? O que trouxe isso de benefício para o país? Uma foto? Para dizer para a direita que nós também conversamos com o Trump? Que não só eles? Nós vamos fazer isso hoje, amanhã ele vai passar a perna na gente de outro jeito. E aí, como é que fica? Então, o Brasil e o mundo convivem com o modo Donald Trump. Esse é o modo dele de viver. Tensão comercial permanente, ameaças tarifárias e um ambiente internacional atravessado por guerras, disputas tecnológicas e reorganização das cadeias produtivas. É isso que nós vamos lá discutir com ele. Discutindo com ele, os dois lados, Trump e o Lula, concordaram que novas reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário. E a ameaça de escalada de atritos foi contida. Lula volta ao Brasil com canal político aberto, reconhecimento de interlocução e disposição para a continuidade das negociações. Em que termos, Lula, nós vamos negociar? Sobre o quê? Tarifas minerais críticos, tarifas minerais críticos, segurança e recuperação econômica estiveram no centro das negociações. O tom adotado por Trump após o encontro sugere que Washington passou a enxergar Brasília menos como problema e mais como parceiro necessário. A Casa Branca não subestima o peso estratégico do Brasil em temas decisivos para a próxima década, como transição energética, terras raras, segurança alimentar e estabilidade regional. Então, tá bom. E nós enxergamos que nós não temos, que nós temos esse papel e que por isso nós podemos exigir mais? Né? Nessa reunião, em vez de submissão diplomática, Lula apostou numa construção de firmeza política e pragmatismo econômico. Houve diversificação comercial e reforço do Mercosul, sem transformar o embate em guerra ideológica. Em compensação, Lula criticou o tarifaço publicamente, elevou o tom e manteve a linha de que o Brasil não negocia de joelhos, nem aceitaria medidas unilaterais que prejudicassem exportações nacionais. E aí, nós temos que entender. E eu, com esse programa, estou falando muito nesse assunto, terras raras. Porque há 10 anos, uma reunião com o Brasil e Estados Unidos giraria em torno do petróleo. Vocês lembram? O governo Dilma. Até a Dilma foi pressionada pelo governo americano por causa das nossas coisas de petróleo. Hoje,
provavelmente nós estamos sendo espionados também, o centro gravitacional mudou e deu ao Brasil uma vantagem estrutural. Os minerais críticos estiveram entre os assuntos prioritários da agenda, o que ajuda a entender porque o Washington tratou a visita com tanta atenção. É isso. Então, eu não vi grande vantagem nessa coisa. Vocês podem comentar e acho que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E nós precisamos mudar. O Brasil, que já foi a grande fazenda do mundo, tem aqui ouvido um artigo, uma colônia extrativista, quer usar as terras raras para se transformar numa plataforma industrial verde. É isso, nós temos que pensar no futuro. E no futuro desse país. No futuro das nossas futuras gerações. Eu já tenho 2 gerações geradas. Espero ter a terceira, a quarta, e tudo mais que eu puder. Afinal de contas, outro dia eu fiz 75 anos e falei, vou viver mais 75. É um belo sonho. Mas a gente sabe que não é verdade. Mas que mostra que a gente tem que continuar na luta. A gente tem que continuar na organização dos trabalhadores. Nós temos que continuar na organização do povo brasileiro. Nós temos que organizar os nossos partidos. Nossos partidos não podem ficar mais reféns só da disputa dos processos eleitorais e do combate lá no dia a dia com as bancadas da bala, das finanças, dos banqueiros, dos bois, não sei o quê, papapá, papapá. Nós temos que trazer o povo brasileiro para o debate. Nós temos que trazer o povo a sua opinião e fazer com que o Congresso e o governo executivo cumpram o que o povo, o que emana do povo. E para emanar do povo, nós temos que abrir esse debate. Aliás, meu amigo Renzo me trouxe uma proposta essa semana que eu vou analisar com muita cautela e para poder contribuir efetivamente, e trazer alguns cursos para trazer para as bases do progressismo, que atuam dentro dos partidos progressistas. Por quê? Porque o que nós temos hoje é o pessoal discutindo muito pouco a política real, entendendo muito pouco o que a política real prega. As pessoas estão muito mais no debate do é o A ou é o B, mas não pensando no futuro desse país. E nós, essa juventude que está aqui, precisa começar a pensar no futuro. E não ficar respaldando o candidato da igreja, o candidato do boi, do coisa, porque não quer pensar. Quer passar a tratar a política não como uma coisa séria, mas como alguma coisa que seja superficial. O político não é importante. Por isso não é importante votar, por isso não é importante debater, por isso não é importante ir para a rua, por isso não é importante organizar as ruas, por isso não é importante se organizar e se aculturar para debater os assuntos. Eu espero que esse programa esteja contribuindo para isso. Eu não sei, eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês. É uma posição um pouco unilateral minha, fazer o programa e não. Já divulguei várias vezes, inclusive, meu WhatsApp, para vocês mandarem as suas opiniões. A política tem que ser nua e crua, e nós temos que discutir adequadamente os nossos, a nossa, o que rumo nós temos que dar a esse país. E aí nós partimos para as grandes lutas. Continuo me recusando a transformar esse programa num programa de fofoca, para ver se o Borcário foi preso, se não foi preso, se o cara lá do PP foi preso, não foi preso. Isso é problema de polícia para mim. O problema de política é retomada da Petrobras, é retomada política de terras raras, de Terrabras, é a educação, é a industrialização, é acabar com o rentismo. É uma série de questões que nós temos que discutir e trazer benefício para o povo brasileiro. Acabar com esse precariado, onde as pessoas não têm garantia nenhuma. Que um dia isso vai causar um problema muito sério para esse país. Esperem 20 anos.
para vocês verem o que vai acontecer. Essas pessoas estão sendo escravizadas. E ainda tem que ter o seu próprio meio de produção, para favorecer dono de plataforma. Nós temos que tomar muito cuidado com esse país do futuro. Bom, para terminar esse programa, nós vamos discutir os pontos principais que a gente trabalhou hoje durante esse programa. Primeiro, a crítica política externa e econômica. Nós criticamos a priorização do diálogo com potências estrangeiras, citando o encontro do presidente Lula e Trump, que eu não vi motivo e nem resultado prático adequado, e com o Congresso, em detrimento de mobilização popular. Acho que a gente tem que voltar a pensar, principalmente nós, que estamos fazendo parte da força progressista desse país, de que é fundamental para a gente construir um país do futuro que a gente trabalhe a organização e a mobilização popular. Então, nós questionamos o modelo de exportação de matéria-prima, importação de produtos acabados com tecnologia, além do alto volume de recursos destinados ao pagamento de juros e rentistas. Nós falamos sobre soberania e recursos estratégicos. Há um foco especial na questão das terras raras, que é o que está no grande debate agora, fundamentais para a tecnologia global. O programa defende que o Brasil deve dominar toda a cadeia produtiva e critica projetos de lei que, segundo a análise, não protegem suficientemente esse patrimônio contra o capital estrangeiro. Nós fizemos uma avaliação do governo do neoliberalismo. Embora reconheçamos o contexto pós-gestões anteriores, o palestrante, eu acuso o atual governo de manter práticas neoliberais por não reverter privatizações como da Eletrobras e da BR Distribuidora, e por não avançar em reformas trabalhistas profundas, principalmente recuperar os direitos trabalhistas que foram retirados na última eleição, no golpe contra Dilma. Desenvolvimento tecnológico. Nós abordamos a insuficiência de investimento no setor de semicondutores e a preocupação com parcerias com empresas estrangeiras que podem não resultar em efetiva transferência de tecnologia para o país. Mobilização popular, foi o último assunto que nós discutimos, que teve no âmago de todo o programa. A conclusão enfatizou que a mudança estrutural, incluindo o fim do rentismo e a reindustrialização, só ocorrerá mediante a organização dos trabalhadores e o engajamento da juventude em debates políticos que saiam do Congresso e ocupem as ruas. Então, a política nua e crua hoje, nós procuramos cumprir um papel. Muitos dizem que a política é suja, mas o silêncio dos bons é o que realmente mancha a nossa história. Hoje, nós expusemos as entranhas do sistema sem anestesia. Só o que você ouviu hoje, não, se o que você ouviu hoje te incomodou, ótimo. A indignação é o primeiro passo para o movimento. Não aceite o figurino que te vendem. Exija a verdade, por mais despida de glamour que ela seja. Então, vamos lá. Se o que você ouviu hoje não te incomodou, é ótimo. A indignação é o primeiro passo para o movimento, e é isso que nós precisamos, movimentar. Não aceite figurino que te vendem. Exija a verdade, por mais despida de glamour que ela seja. A política é sua, é nossa, e ela só muda quando a gente para de fechar os olhos. É isso que eu estou chamando a atenção. A política é sua, é nossa, e ela só muda quando a gente para de fechar os olhos. E eu, com isso, termino esse programa, e esse foi mais um programa Política Nua e Crua, programa número 66. Até a próxima semana. Um grande abraço.